Olá, eu sou Bruno Gabriel e eu e meu colega Gabriel Carvalho iremos apresentar o trabalho final de matemática discreta. O nosso tema é emparelhamento estável. O algoritmo de emparelhamento estável advém da necessidade de encontrar uma ótima solução para um problema de correspondência entre pares. Talvez uma das maiores aplicações desse tipo de algoritmo é no problema da residência de medicina, onde era necessário alocar estudantes em vagas de estágio nos hospitais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Tudo começou pelo fato da mão de obra dos estudantes ser bem mais barata para um hospital. Isso fez com que os hospitais oferecessem vagas cada vez mais cedo. Chegou a um ponto que no terceiro ano da faculdade os alunos já recebiam propostas. Tornou-se proibido cartas de referência até o último ano da faculdade. E isso, apesar de ter resolvido o problema das propostas precoces, gerou outro, pois os hospitais começaram a obrigar os estudantes a darem uma resposta cada vez mais rápido para a sua vaga de residência. Isso acabou gerando a criação do Programa Nacional de Correspondência de Residência, que no início gerava o emparelhamento, só que ele não era estável. Tornou-se estável a partir do ponto que eles adotaram o algoritmo de Gale-Shape, em 1952. Para entendermos um pouco mais sobre o algoritmo, é necessário passarmos por tópicos básicos da matemática discreta. Vamos começar vendo, então, inicialmente, o que é provas. Uma prova matemática pode ser denotada como uma demonstração de que certa proposição é verdadeira. E o que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença com valor lógico, que é escrito tanto em linguagem matemática como em uma linguagem, por exemplo, português. E essa sentença, ela pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. O valor lógico da proposição, ele pode variar de acordo com a veracidade. Então, aqui temos um exemplo de uma proposição. Amanhã irá chover. Veja que a sentença ela pode assumir um valor lógico, que pode ser tanto verdade, amanhã irá chover, como também pode ser falso, amanhã não irá chover. É diferente dessa outra frase aqui, que não representa nenhum valor lógico. Tome cuidado com o degrau. Veja que não tem como expressar um valor lógico, seja verdadeiro ou falso. Entendido que é uma proposição, podemos uni-las através das conjunções. Então, temos, por exemplo, uma proposição e uma conjunção, mais uma outra proposição. Veja o exemplo da conjunção e, ou simplesmente disjunção. Maçã é ruim. Veja que isso é uma proposição passível de ser analisada logicamente e feijão é bom. Assim como a primeira sentença é passível de ser analisada logicamente, a segunda também é. Então, as duas proposições estão sendo unificadas através da conjunção e. Temos também a conjunção se, então, é uma implicação. Então, temos a implicação de que se você estudar, então vai passar. Temos a conjunção não, ou de negação. Veja que, como exemplo, temos meu casaco não é azul. A negação de meu casaco é azul é a sentença meu casaco não é azul. Temos também a conjunção ou. Eu estudo matemática ou física. Vamos analisar então a tabela lógica de cada uma das conjunções. Veja que a conjunção e, ela representa a seguinte tabela verdade.
Temos então uma sentença P, uma sentença Q e P e Q. Veja a tabela verdade e que o resultado dessa tabela verdade retorna a verdade somente para a única opção, onde as duas sentenças são verdadeiras. Na tabela verdade da conjunção ou, ela já é um pouco diferente. Ela irá retornar falso somente na última opção, onde ambas as sentenças são falsas. Para a seguinte conjunção, temos a tabela verdade. Ela irá retornar falso somente quando a segunda sentença for falsa. Já para a tabela verdade da conjunção de negação, temos que, se a sentença é verdade, a negação dessa sentença é falsa. Se a sentença é falsa, então a negação dessa sentença é verdade. Agora que entendemos um pouco mais sobre proposições e conectivos lógicos, vamos visualizar então estratégias de provas matemáticas. A primeira estratégia é a demonstração direta. Uma demonstração direta pressupõe que o argumento A é verdadeiro, e isso implica a veracidade de B. Bom, temos que A é chamado de hipótese e B de tese. E para partirmos de A e chegarmos em B, é necessário utilizarmos vários recursos que vimos até agora. Dado o seguinte exemplo, vamos provar utilizando uma demonstração direta. Sendo M e N dois números pares quaisquer, então a soma entre eles sempre será um par. Vamos provar isso. Dado que M e N são dois números pares, então podemos escrevê-los da seguinte forma. M pode ser descrito como 2 vezes S, tal que S é um número qualquer, assim como N pode ser descrito como 2 vezes R, tal que R é um número qualquer também. Dada a soma dos dois números, temos que M mais N é igual a 2S mais 2R. Logo, podemos isolar o 2. Isso implica que temos 2 vezes S mais R. Perceba bem que temos o 2 aqui. Isso já é o suficiente para provar que a soma de dois números pares que apresenta a seguinte cara, 2 vezes S e 2 vezes R, gera um número par também, 2 vezes S mais R, onde S mais R é um número inteiro qualquer. Outra técnica que podemos utilizar é o C e somente C. A diferença da demonstração direta para o C e somente C é que, da mesma forma que na demonstração direta temos que A implica B, a demonstração utilizando C e somente C terá os dois caminhos. Então, A implica B, assim como B implica A. Então, vamos demonstrar um exemplo. O inteiro A é par, C somente C, A mais 1 é ímpar. Ambos os caminhos são válidos. Tanto para A implica que vale para B, assim como para B implica que vale para A. Logo, se A é par, A mais 1 é ímpar, assim como A mais 1 menos 1 é par. Então vamos provar. A primeira proposição é de que A é par, que implica que A mais 1 é ímpar. Se A é par, então temos um inteiro K, tal que A é igual a 2K. Se somarmos 1 de cada lado, então teremos A mais 1 é igual a 2K mais 1. Veja bem, eu comentei aqui em cima a definição do que é um número ímpar. O inteiro A é ímpar se existe um inteiro K
tal que A é igual a 2K mais 1. Veja que ele tem a mesma cara. Bom, então está provado de que A mais 1 é ímpar, tal que A é par. A segunda proposição é de que A mais 1 é ímpar, implica que A é par. Seguiremos o mesmo raciocínio da primeira proposição. Se A mais 1 é ímpar, então A mais 1 pode ser descrito da seguinte forma: 2m, onde m é um inteiro qualquer, mais 1. Se subtrairmos 1 de ambos os lados, então teremos que A é igual a 2m, subtraindo 1 de 2m mais 1, fica 2m. Logo está provado de que A é par. Portanto, o caminho vale para ambos os lados. A terceira demonstração que podemos utilizar é a demonstração por contradição. Para demonstrar utilizando a contradição, nós negamos a nossa hipótese, o que nos faz chegar a um absurdo. Isso nos faz concluir de que a hipótese é verdadeira, visto que, se todo o raciocínio lógico ele foi empregado de forma correta, então o único ponto onde pode estar errado é de que a hipótese é falsa. Vamos provar então, por contradição, que raiz de 2 é irracional. Se raiz de 2 é irracional, por contradição, iremos assumir que raiz de 2 é racional. Se raiz de 2 é racional, podemos escrevê-lo da seguinte forma: P sobre Q, onde P sobre Q são irredutíveis, ou seja, são primos entre si. Então, podemos avançar elevando ambos os lados da equação ao quadrado. Teremos então que 2 é igual a P ao quadrado dividido por Q ao quadrado. Isso resulta nessa seguinte afirmação. Veja que o número 2 representa que P ao quadrado é um número par. Gera um outro número par. Logo, P é um número par. Se P é par, então ele pode ser descrito da seguinte forma: P é igual a 2K. Substituindo então, temos que 2Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Logo temos que Q é igual a 2K. Então veja bem que Q ao quadrado segue o mesmo raciocínio de P ao quadrado, onde 2 representa que Q vezes Q gera um número par. Aí está a nossa contradição. Uma vez que foi dito que ambos os números eles eram irredutíveis, então não teria como eles terem fator com 2. Assim concluímos então que raiz de 2 só pode ser irracional. Por último, mas não tão menos importante, temos a prova por indução finita. O princípio da indução finita é utilizado para provar que um teorema ele é válido para qualquer sequência de números naturais. Para provar uma conjectura utilizando o princípio da indução finita, deve-se inicialmente, então, provar que o argumento é válido para um valor inicial n0 e, logo em seguida, para todo n, tal que n0 é maior do que n. De forma análoga, podemos comparar então o princípio da indução finita como aquelas carreiras de dominó, certo? Onde, por exemplo, quando você derruba o primeiro dominó, todos os outros vão caindo em sequência. Logo, podemos definir as seguintes condições. O primeiro dominó deverá ser derrubado. A segunda condição é de que se um dominó cai, ele deve derrubar o seu seguinte. O nosso exemplo de prova por indução finita é o seguinte: a soma dos k primeiros números ímpares positivos é igual a n ao quadrado. Veja aqui o seguinte exemplo. Temos que 1 ao quadrado é igual a 1. Avançando, temos que 3 mais 1 é igual a 4. Os dois elementos, o elemento 1 mais o elemento 2, temos dois elementos, elevado ao quadrado é igual a 4. No seguinte, também segue a mesma lógica. Temos três elementos ímpares, que 3 elevado ao quadrado é 9.
Queremos provar isso. Iremos utilizar logo a prova por indução finita. O nosso caso inicial é que a soma do primeiro número ímpar positivo, ou seja, 1, é igual a 1 ao quadrado, que resulta em 1. Logo, o nosso caso inicial está provado. O nosso segundo passo é o passo por indução, onde teremos que provar que isso é válido para qualquer número k, tal que k seja maior que 1. Essa é a nossa hipótese. Estamos assumindo que ela é verdadeira. Vamos supor então que a soma dos k mais 1 números ímpares positivos também seja verdade. Logo, teremos 2k mais 1 elementos menos 1, que é igual a k mais 1 ao quadrado. Estamos supondo que isso seja verdade, então teremos que provar. Somando então k mais 1 em cada lado, temos que 1 mais 3 e assim por diante, até 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. Somando um elemento em ambos os lados, teremos então 1 mais 3 até 2k mais 1 é igual a k mais 1 mais 2k mais 1. Logo, está provado essa afirmação, pois se percebermos aqui, temos que k ao quadrado mais 2k mais 1 é equivalente a k mais 1 ao quadrado. Logo, está provado que a soma dos k no primeiros números ímpares positivos é igual a n ao quadrado. Agora então, vamos falar um pouco sobre grafos. A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda a interação entre objetos de um conjunto. Um grafo ele pode ser definido como G de V e E, onde V ele é um conjunto qualquer e não vazio, composto pelos vértices, ou seja, essas partes do grafo, e E pode ser denotado como as arestas que interligam os vértices desses grafos. Uma parte interessante para a nossa representação do trabalho é a parte de grafos bicoloridos, certo? Um grafo bicolorido ele pode ser então definido como um grafo onde os vértices terão um número cromático igual a 2 ou menor que 2. Ou seja, temos um subconjunto de grafos de vértices aqui, por exemplo, com a cor meio roxa e desse lado com a cor laranja. São subconjuntos diferentes. Logo, então, podemos representar esse subconjunto como x e esse como y. Então, a união entre eles vai gerar todo o v de x, ou seja, todos os vértices possíveis dentro do grafo. Já a intersecção é zero, é nula. Veja que não há intersecção entre eles. Bom, um grafo bicolorido ele é importante para a nossa representação do problema. E veja que ele não deve realizar conexões, não deve haver arestas entre cada vértice do subgrupo. Ou seja, não há uma aresta que interligue esse elemento com esse, nem com esse, somente com subgrupos distintos. Damos fim, então, à revisão de conceitos importantes. Iremos explorar agora o algoritmo. Bom, agora nós desejamos descrever o problema de uma forma um pouco mais formal para que a gente possa analisá-lo. Então, o que a gente está tentando resolver, o problema que a gente tem aqui, é conseguir encontrar o emparelhamento entre elementos de dois conjuntos, A e B. Mas, afinal de contas, o que é um emparelhamento? Bom, o emparelhamento ele pode ser visto como uma bijeção, no sentido de que ele é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, certo?
Porém, nesse caso, esse subconjunto vai ser formado pelas relações que são injetivas e sobrejetivas ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos pensar o emparelhamento com um tipo de relação no qual todos os elementos são emparelhados, mas ao mesmo tempo cada um dos elementos é emparelhado apenas com um outro elemento do outro conjunto. Ou seja, nós temos a formação de casais. Uma outra forma de enxergar o emparelhamento é através da teoria de grafos. A gente pode compreender o emparelhamento como um subgrafo de um grafo bipartido, que a gente vai entender melhor já já. Composto apenas por arestas independentes isoladas. Então, se a gente tem aqui o nosso grafo G, né, composto pelos vértices A e vértices B, nós vamos ter todas as possibilidades de relação dentro desse grafo. E perceba que os vértices de A não se relacionam com outros vértices de A, assim como os vértices de B não se relacionam com outros vértices de B. Dessa forma, uma vez que a gente consegue definir dois grupos separados, a gente pode dizer que G é um grafo bipartido. Pois bem, dentre essas relações, algumas vão se destacar. Bom, temos aqui uma solução trivial para o problema de emparelhamento, em que a gente emparelha A1 com B1, A2 com B2, A3 com B3 e A4 com B4. Bom, nessa situação, de todas aquelas possibilidades de emparelhamento, dentro de todas aquelas possibilidades de relação, nós escolhemos apenas aquelas que respeitavam a regra de bijeção, ou seja, onde cada elemento de A se relaciona apenas com um elemento de B e todos os elementos são relacionados com alguém. Nessa situação, então, o emparelhamento M resultante, um dos emparelhamentos M, né, resultantes desse problema que a gente está tentando resolver, seria esse conjunto de arestas A1B1, A2B2, A3B3 e A4B4. Pois bem, não é incomum que a gente tenha problemas de emparelhamento que sejam tanto quanto... Pois bem, apesar de que durante o ensino médio a gente estuda algumas técnicas de combinatória, como arranjos, permutações e, enfim, combinações que nos auxiliam a calcular o número de possibilidades de se resolver um problema, quando se quer de fato encontrar um emparelhamento, a gente, né, enfim, acaba enfrentando um problema mais complexo, porque nós temos certos aspectos dos emparelhamentos que podem tornar esse problema mais complicado. Então, por exemplo, os emparelhamentos eles podem seguir certos critérios e pesos. Então, por exemplo, estamos querendo emparelhar homens e mulheres para definir casais. Cada um desses homens podem ter prioridades de mulheres, assim como cada uma dessas mulheres pode ter prioridade de qual homem elas preferem. A partir disso, a gente vai desenvolver a noção de estabilidade. E o que seria estabilidade? Bom, a estabilidade ela vai definir que não deve existir casais mal emparelhados na nossa solução do emparelhamento. Ou seja, um elemento de A e um elemento de B que prefiram um ao outro aos seus pares atuais. Isso é um casal mal emparelhado. Ok. Agora que a gente entendeu o que é estabilidade, a gente entendeu basicamente o que é o problema e como a gente pode enxergar ele como um tipo de relação, como que a gente pode, enfim, definir um processo que de fato sempre vai resultar no emparelhamento estável? Ou seja, como é que a gente pode encontrar um processo que vai, enfim, resolver isso pra gente? Então o nosso amigo aqui, o ursinho Poo, também está querendo saber, ele está pensando, ele não consegue encontrar uma solução. O algoritmo usado para isso é um algoritmo que é chamado de Gale-Shapley Algorithm, em homenagem aos seus criadores. Ele também é conhecido como algoritmo de proposta e rejeição. E para que a gente compreenda como ele funciona, nós vamos adotar a noção de iteração ou rodada para definir o nosso tempo discreto. Ou seja, o nosso algoritmo vai passar por diversas repetições, como um loop. Pois bem, então o que é... Pois bem, o algoritmo então ele é constituído por 3 passos. Primeiramente, cada homem propõe para a mulher que deseja mais e que ainda não o recusou. Ou seja, dentro da lista de preferência de cada homem, ele vai pegar sempre
a que ele prefere mais, a não ser que ela já tenha recusado. Então ele vai para a segunda que prefere mais, se essa também tiver recusado, vai para a terceira e assim por diante. Em sequência, cada mulher analisa todas as ofertas que recebeu naquela iteração, ou seja, naquela rodada do algoritmo. E dentre as ofertas, a mulher é sempre emparelhada, ou seja, ela escolhe o homem que deseja mais dentro das ofertas que ela recebeu. E cada homem rejeitado por alguma mulher vai retirar essa mulher da sua lista de preferências. Dessa forma, da próxima vez que o algoritmo for ser executado, ou seja, na próxima iteração desse algoritmo, quando a gente voltar para o passo 1, onde cada homem propõe para a mulher que deseja mais e que ainda não recusou, se a sua preferência o recusou na iteração anterior, como o nosso passo 3 diz, já vai ter retirado essa mulher da lista dele de preferência. Bom, então temos aqui como exemplo, para que a gente teste que o algoritmo de fato funciona, dois conjuntos, um representa o conjunto de homens, definido por A, B, C, que é o Dailton, o Bruno e o Carlos, ou qualquer nome que você quiser, na verdade, e o conjunto das mulheres, que eu vou chamar de Denise, Elisa e Fátima, nesse caso, e vou representar sempre todos os personagens do nosso exemplo pelas iniciais. Ok, então a gente pode ver aqui, desse lado, que nós temos os homens, e entre chaves nós temos as preferências dos homens. Da esquerda para a direita, a sua prioridade diminui. Aqui em cima, a gente pode ver que nós temos as mulheres e as suas preferências. Da mesma forma, da esquerda para a direita, a sua prioridade diminui. Pois bem, na primeira rodada do algoritmo, o que os homens devem fazer, então, é propor. Sempre para a mulher que prefere mais e que ainda não recusou. Pois bem, o Adailton fará uma oferta para a Denise. O Bruno fará uma oferta para a Fátima. O Carlos também fará uma oferta para a Fátima. Ok, está encerrado o primeiro passo. Agora, partindo para o segundo passo, cada uma das mulheres irá analisar as ofertas que recebeu e decidir, bom, com qual daqueles que ofertou para elas ela vai ficar. No caso da Denise, a gente pode ver que ela só recebeu uma oferta. Então, por enquanto, o Adailton vai ficar com um ok. A Elisa não recebeu nenhuma proposta ainda e a Fátima recebeu duas propostas. Ela recebeu duas propostas, do Bruno e do Carlos. E agora? Bom, como diz a segunda etapa do algoritmo, a Fátima vai então analisar, dentro da sua lista de prioridade, qual dos dois está mais à esquerda, ou seja, qual deles ela prefere. Pois bem, a gente pode ver que o Bruno vem antes do Carlos na lista, então ela prefere o Bruno. Então ela dá um ok para o Bruno e ela dá um tchauzinho para o Carlos. Agora, na terceira etapa, aqueles que foram recusados, no caso foi só o Carlos, vai tirar a preferência dele que recusou. Ou seja, agora é como se a Fátima não fizesse mais parte da lista dele de preferências. Ok. Agora nós vamos para a segunda rodada do algoritmo. Na segunda rodada do algoritmo, então, novamente, os homens irão propor para a mulher, né, que preferem mais. Então, o Adailton novamente vai propor para a Denise, beleza. O Bruno vai propor para a Fátima novamente. E o Carlos vai propor agora para a Denise, olha só. Beleza, então agora na segunda etapa, a Denise vai analisar. Ela recebeu duas propostas. Ela ainda tem a proposta do Adailton e ela tem a proposta do Carlos. Ok, na verdade ao invés de ok, é que talvez seria melhor um talvez, né? Porque as coisas podem mudar. Até a gente chegar no emparelhamento final, as coisas podem mudar. Isso é o que a gente vai entender um pouco melhor mais pra frente. Nesse caso, a gente pode perceber que apesar de que na iteração anterior o Adailton foi aceito pela Denise, agora que o Carlos ofereceu para a Denise prefere o Carlos, na verdade, na lista dela de preferências. Então ela vai dar um ok para o Carlos e ela vai mandar o Adailton ir embora. A Elisa não recebeu nenhuma proposta ainda e a Fátima recebeu apenas do Bruno, então ela fica ok. Ok, então a partir daqui, o único que foi recusado nessa rodada foi o Adailton. O Adailton ele vai tirar a Denise da sua lista de preferência. Então vamos agora para a nossa terceira iteração desse loop. Perfeito? Então o Adailton ele vai propor agora para a Fátima, o Bruno vai propor para a Fátima também, ele vai manter a proposta dele para a Fátima. E o Carlos ele vai continuar, né, mantendo a proposta dele para a Denise. Não teria porquê. Ele propôs para a Elisa, se ele prefere a Denise, então é isso que ele vai fazer. Ele não pode fazer essa alteração, uma vez que o algoritmo começou.
Então, agora, olha só, como segunda etapa, então as mulheres que receberam proposta ou que possuem propostas independentes vão analisar o que elas acham dessas propostas. Então, no caso, a Fátima é a única que recebeu mais de uma proposta. A gente vai ver aqui que foi do Adailton e do Bruno, que já tinha oferecido para ela e sido aceito, né, na iteração anterior. Nesse caso, a gente vê que a Fátima prefere o Adailton ao Bruno. Então, ela vai dar um ok pro Adailton e vai mandar o Bruno embora. Então, o Bruno agora retira a Fátima da sua lista de prioridades. Perfeito. Agora vamos para a nossa quarta iteração do loop. E o que acontece agora é que, novamente, o Adailton ele vai manter a sua proposta para a Fátima. O Bruno ele vai ofertar agora para a sua segunda preferência, que é a Denise. E o Carlos ele mantém a proposta dele para a Denise. Então a Denise foi a única que recebeu duas propostas. O que ela vai fazer então é analisar quem que ela prefere, o Bruno ou o Carlos. E acontece que apesar de que ela já tinha trocado, né, o Adailton pelo Carlos por preferir ele, ela prefere o Bruno ao Carlos também. Então o Carlos, assim como o Adailton, vai ser largado pela Denise. E a Denise vai dar agora um ok para o Bruno. Então o Carlos ele vem aqui e ele recusa a Denise. Então agora nós vamos para a nossa quinta iteração do loop. Beleza? E nessa situação aqui, o Adailton ele vai manter a proposta dele para a Fátima, o Bruno mantém a proposta dele para a Denise e agora o Carlos vai propor para a última opção dele, que é a Elisa. Então ele vai propor. Então a Denise já tinha dado ok para o Bruno, a Elisa agora só recebeu a proposta do Carlos, então vai dar um ok. E a Fátima só tinha aqui a proposta do Adailton, então ela dá um ok. Nesse caso, ninguém mais foi recusado. Se ninguém mais foi recusado, significa que a gente chegou no emparelhamento. Então, nessa situação, bom, olha só o que acontece. A gente vai conseguir chegar em um emparelhamento, que a gente vai representar aqui pelo conjunto de relações, né, como a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ter AF, beleza? BD, e a gente vai ter CE, ok? Então, esse é o nosso conjunto de solução aqui, nosso conjunto de relações. Se nós fôssemos representar essa solução por meio de grafos, né, tendo aqui os vértices A, B, C representando os homens, os vértices D e F representando as mulheres, nós teríamos que o A terminou com o F, ou seja, o Adailton terminou com a Fátima, o Bruno terminou com a Denise, então B com D, perdão pela linha, nem um pouco reto, e o Carlos terminou com a Elisa. Então olha só que legal. Então a gente demonstrou aqui como o algoritmo funciona e a gente realmente chegou em um emparelhamento. E como a gente sabe que ele é estável? Bom, vamos ver se tem como, né? Tipo, se alguém aqui trocaria, se existem dois, né, que trocariam. Vamos lá. O Adailton ele tá com a Fátima, embora ele preferisse a Denise. Mas se ele tentar ficar com a Denise, para Denise, a Denise prefere o Bruno, que é com quem ela tá. Então ela nunca trocaria o Adailton. Então olha só, a gente tá vendo aqui, né? Vamos lá, o Bruno. O Bruno ele tá com a Denise e preferiria a Fátima. Mas a Fátima prefere o Adailton, já tá com ele. Então também não conseguiria trocar. E o Carlos, ele tá com a Elisa e a Elisa prefere o Carlos, na verdade. Mesmo se ela preferisse o Adailton novamente tá com a Fátima. E o Adailton prefere a Fátima a Elise. Então, nesse caso, a gente vê que para qualquer um dos elementos, qualquer um dos nossos personagens que quisesse trocar, ele não conseguiria trocar, porque a pessoa com quem ele quer ficar não quer, prefere outro. Então, nesse caso, a gente diz que é estável, porque a gente não vai ter nenhum casal mal emparelhado. E aqui vale observar, o casal mal emparelhado não significa que um casal bem emparelhado não significa que é um casal que está com a sua primeira preferência. Não, significa que está com a sua melhor preferência possível para que todos possam ter uma melhor preferência possível. Bom, e com isso, nós fizemos, né, um exemplo, nós conseguimos encontrar um emparelhamento estável que atende os requisitos que a gente colocou anteriormente. Para esse exemplo do casamento, né? Então, pois bem. Mas será que esse algoritmo ele realmente funciona? Quer dizer, a gente fez um exemplo, mas será que... Como é que a gente pode ter certeza que essa ferramenta sempre vai nos auxiliar?
Como é que a gente pode ter certeza que esse algoritmo, que esse procedimento que a gente definiu e demonstrou agora, ele sempre vai realmente trazer para a gente um emparelhamento e que esse emparelhamento é estável? Bom, primeiro, né, a gente vai ter que provar que esse algoritmo de fato é válido para solucionar o problema. Então, para que o algoritmo funcione, ele precisa parar. Porque se ele chega a alguma conclusão, porque se ele chega em uma solução final, significa que ele para. Uma outra coisa é que o algoritmo ele deve sempre retornar uma solução de emparelhamento. Porque, bom, é isso que a gente quer uma solução de emparelhamento. E por fim, essa solução ela sempre deve ser estável, porque se existe uma possibilidade em que ele traga um emparelhamento, mas esse emparelhamento não seja estável, então não nos serve. Então nós precisamos provar. Bom, então nós vamos lidar aqui com o nosso primeiro desafio de prova nessa situação aqui que foi dado. Então a gente vai resolver o problema da parada para o algoritmo de Gale-Shapley. Beleza, então qual que é a ideia, cara? A ideia é a gente tem que provar que esse algoritmo ele de fato para. Então a gente vai fazer a seguinte análise. Quando a gente quer fazer o emparelhamento, a gente tem que notar sempre que para cada homem, no exemplo que a gente viu anteriormente, né? Então para cada homem H, ele vai ter uma lista, beleza? Uma lista com N preferências. Para cada homem H, temos N preferências. Beleza? Ok, então, o que acontece? Essas N preferências são todas as mulheres possíveis, né, em alguma ordem, porque todo mundo tem que estar emparelhado no final, senão não há emparelhamento. Então, nós vamos ter N homens para N mulheres, então cada homem vai ter N preferências e vão ser essas mulheres ordenadas de alguma forma. Então, para um homem H específico, ele vai ter um conjunto de preferências P1, P2, P3. Então, para cada homem H, né, a gente vai ter um conjunto de preferência aqui, M1, M2, até MN. Então, teremos essas N preferências aqui. Essa aqui é a ordem de preferência. Beleza. Então, nesse caso, a gente pode perceber o seguinte, que numa situação extrema, né, numa situação extrema de ele ficar com a última possibilidade dele, vão ter sempre se passado N-1 iterações. Sempre. Mas o algoritmo vai precisar de mais uma iteração para fazer esse match. Então ele vai utilizar N-1 iterações para retirar todas as outras possibilidades de emparelhamento que não puderam ser satisfeitas e mais uma iteração para que ele possa concluir com esse emparelhamento. Então, para cada homem H, nós temos N iterações. Só que o que acontece? Quantos homens nós temos? Bom, nós temos N homens. Então, se nós temos N homens, cada um com N iterações, então a gente vai ter, no máximo, numa situação extrema, de que todos tiveram que recorrer à sua última preferência, nós vamos ter, no máximo, N² iterações. Perceba bem o que eu falei. Não necessariamente, todas as vezes que o algoritmo vai rodar, ele vai ter N² iterações. A gente tem aqui um limite de que, no máximo, terá N² iterações. Se a gente consegue definir esse limite para o número de iterações, a gente conclui que o algoritmo para em algum momento, então o problema da parada está resolvido para o algoritmo de Gale-Shapley. Antes de a gente partir para os nossos próximos desafios, né, que é provar que de fato esse algoritmo sempre nos traz emparelhamento e depois que esse algoritmo ele traz um emparelhamento que é estável, a gente precisa observar algumas coisas que nos serão úteis na hora de notar essas provas. Então, a gente precisa fazer uma observação. A primeira escolha de quem propõe é apenas uma possibilidade. Na verdade, todas as escolhas antes da última, né, que será definitivo, é apenas uma possibilidade. Então, a gente pode ver lá no exemplo que o Adailton, ele fez uma primeira escolha, que foi a Denise, mas era apenas uma possibilidade, porque essa realidade mudou, né? E a gente
percebeu também que a Denise, inicialmente, ela ficou com a Dailton, mas depois ela ficou com alguém que ela preferia mais. Então, é apenas uma possibilidade, até que chegue no final do algoritmo. Então, a gente faz essa observação, né, para compreender o lema da melhora, que diz o seguinte: se H oferece para M no dia K, então para cada dia subsequente, M tem ao menos uma oferta de um homem H' que ela gosta ao menos tanto quanto H. Como que a gente pode compreender isso? Significa que ela sempre só vai ter oferta de pessoas que ela gosta tanto quanto ou mais que a H? Não. Significa que ela vai ter ao menos uma de várias, pode ter várias ofertas, mas ao menos uma oferta de um homem que ela gosta tanto quanto H, que foi aquele que ofereceu no dia K. Então a gente pode perceber lá no nosso exemplo, né, que o que aconteceu é que a Denise, primeiramente, recebeu uma oferta do Adailton, depois recusou, né, deixou o Adailton para ficar com o Carlos, depois deixou o Carlos para ficar com o Bruno. Então, em cada dia subsequente, acabou que ela sempre recebeu uma oferta melhor do que o H que tinha ofertado para ela no dia K. Então, a gente vai provar que isso realmente acontece. Então, caso base igual a K. Então, ela vai ter a oferta do H. Beleza, então ela tem essa oferta de alguém que ela gosta tanto quanto o H. Agora, para I maior que K, nesse caso, para I mais 1, a gente, digamos que ela teve 3 ofertas, beleza? H, H' e H, 2 linhas. Então, digamos que nesse caso que ela prefere o H'. Beleza? Então, a Denise, ela prefere H'. E preferindo H', a Denise tem, de fato, uma oferta de homem que ela gosta pelo menos tanto quanto H. Digamos que a Denise recebesse uma oferta de alguém que ela gosta menos do que H. Bom, nessa situação, o que acontece é que, ainda assim, existe a oferta de H, porque a Denise prefere o H, porque já estava com ele antes, no caso o Adailton, se tivesse recebido proposta de alguém que ela gosta menos do que o Adailton, naquele caso não é possível, mas digamos que fosse, ainda assim teria a proposta do Adailton, quem ela prefere, ou seja, esse lema ainda seria válido. Esse lema ele será muito útil para a gente, mas agora a gente pode focar, finalmente, nas provas que a gente quer realizar. Então a gente vai provar aqui que sempre retorna um emparelhamento. E como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar isso por contradição. Então digamos que não retorna emparelhamento. Digamos que vai ter um homem H que termina desemparelhado. Isso acontece se e somente se todas as mulheres emparelharem com um homem que gostava mais que H. Ok? Então se a gente pensar no lema da melhora, né? A gente vê que para cada dia subsequente, depois que esse H, né, tinha ofertado para ela, ela vai receber pelo menos uma oferta, né, de alguém que ela gosta ao menos tanto quanto H. Então o que a gente está dizendo aqui é que o que aconteceu é que em todos os casos teve, inclusive na última iteração, teve um cara que ela gostava mais de H. E esse H ele faz parte desse conjunto de homens. Uma vez que nós temos N homens e N mulheres, na verdade o que a gente estaria sugerindo aqui é que existem N mais um homem, ou seja, que tem um homem a mais, né, para que H fique sozinho. Só que existem apenas N homens, como a gente acabou de dizer. E então, por absurdo, a gente prova que isso é impossível. Então é impossível que H termine desemparelhado, se somente se o algoritmo sempre nos dá um emparelhamento. Perfeito? Então a gente consegue, né, por contradição, provar que é impossível que o H termine desemparelhado, se somente se o algoritmo sempre nos dá emparelhamento, e à volta o algoritmo sempre nos dá o emparelhamento, se somente se é impossível que H termine desemparelhado, o que é o caso, é o que a gente acabou de provar por contradição. Agora nós vamos provar que esse emparelhamento que ele nos retorna é sempre estável. Então, vamos lá. O que acontece? O que a gente vai provar, de certa forma, por uma contradição, novamente? A gente vai pensar na hipótese, na possibilidade. Na verdade, é mais uma prova direta, mas a gente vai usar a ideia de contradição. A gente vai usar aqui a ideia, a gente vai pensar que nós temos o casal HM que está emparelhado. A gente vai pensar num casal mal emparelhado, ou seja, de elementos que gostariam de estar juntos, mas não estão, HM'. Então, a gente vai imaginar isso aqui e, se esse emparelhamento ele não for estável, então tem que existir um HM', ou seja, um casal mal emparelhado. Se isso acontece, a gente vai acabar enfrentando um problema. Se a gente olhar aqui para a esquerda da seta dupla, a gente vai enfrentar um problema que é o seguinte:
Por conta de como o nosso algoritmo funciona, se existe esse M', então esse M' ele vem antes de M, que é com quem H está emparelhado. Se H não terminou emparelhado com M, é porque na lista de preferências de M' existe um H' com quem M' está atualmente emparelhado, né? Que vinha antes na lista de prioridade de M' do que H. Dessa forma, nenhum homem H poderá fazer parte de um casal mal emparelhado. Por quê? Vamos entender isso bem. Acontece que se H está com M e esse M' com quem ele gostaria de estar vem antes, ele já ofertou para M'. E se M' não aceitou H, se não encerrou, né, o processo com H, é porque M' recebeu a oferta de um H', certo? Tal qual M' preferia. Então, assim a gente consegue analisar que, de fato, esse algoritmo ele sempre nos trará um emparelhamento que é estável. Pois bem, então a gente acabou de fazer uma prova, realmente, de que esse algoritmo ele é, de fato, válido. Mas é bom para quem? Como a gente disse, esse algoritmo ele não busca deixar todo mundo com a sua primeira preferência. Ele busca encontrar uma situação em que ninguém teria a capacidade de trocar de par, beleza? Mas será que alguém tem vantagem, né? E aqui vem a análise da optimalidade. A análise da optimalidade, a gente vê de que forma esse algoritmo beneficia um dos grupos. Então, é uma segunda visão daquilo que a gente viu do lema da melhora. Então, se a gente lembrar lá pensar lá no lema da melhora, né? A gente vê que a Denise, ela começou com o Adailton e depois ela foi subindo nas suas preferências. Já o Adailton, para toda vez que ele foi recusado, ele descia nas suas preferências, né? No caso do Carlos, que foi recusado 2 vezes, então ele descia nas suas preferências. A gente percebe, primeiramente, uma coisa. A gente percebe, o lema da melhora, né, o que ele diz, né, pra gente, o que ele acaba significando pra gente, na verdade, é que para quem está propondo, o seu par ele tende a piorar em termos de prioridade. Já quem está recebendo e analisando as ofertas tende a apenas melhorar o seu par, né, com quem vai ficar emparelhado. Porém, existe uma outra coisa, ainda mais um ponto que deve ser feito aqui, que é o seguinte: apesar de que, para quem está analisando e fazendo, né, as rejeições, o seu par ele tende a melhorar com relação à sua lista de prioridades, ao mesmo tempo, o seu par final sempre será o menos pior. Enquanto que para quem está propondo, sempre será o melhor possível para que exista um emparelhamento estável no final. Por quê? Porque para quem está propondo, sempre a lista vai começar lá do primeiro cara. Já para quem está rejeitando, é mais provável, na verdade, que comece do final da lista, como aconteceu, por exemplo, com a Denise. No caso ali, a Denise deu sorte, né, dela subir até quem ela queria, mas se não tivessem ofertado para ela, ela teria ficado com aquilo que era menos ruim. Então a gente consegue fazer essa análise daquilo que é dizer que esse algoritmo ele é otimal ou ótimo para quem propõe e ele é pessimal para quem rejeita e analisa as ofertas que recebe. Bom, concluindo então, né, esse trabalho, nós pudemos demonstrar de que forma a matemática discreta pode ser útil em uma aplicação. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.